Oi, Atlântiders! Chegou novembro e junto com ele um dos momentos mais aguardados por uma galera no mundo todo. Vem aí a última temporada de Stranger Things. Para que eu já vou chorar. Já vou começar esse vídeo passando mal, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Foi em 2016 que essa série chegou e de lá pra cá conquistou uma legião de fãs que se apaixonaram e se aficionaram pelo universo de Hawkins. Então já aviso que o Por Trás do Hype de hoje é feito de um fã e dedicado a todos os fãs de um dos maiores marcos da cultura pop das últimas décadas, Stranger Things. Então já vamos começar falando que Stranger Things começou com dois gêmeos, é isso mesmo. Ross e Matt Duffer são irmãos gêmeos idênticos que sempre tiveram uma paixão por cinema e histórias de mistério e suspense desde a infância. Era aquelas crianças que davam um pouco de medo na gente, talvez. Eles queriam criar uma história que misturasse suspense, ficção científica, terror e uma aventura ali entre jovens com um forte tom de nostalgia. O título original da série era para ser Montauk, nome de uma cidade em Nova York conhecida por ter algumas teorias conspiratórias, mas foi alterado para Stranger Things por questões de direitos autorais. Os irmãos Duffer se inspiraram em filmes clássicos como E.T., Conta Comigo, Os Goonies e séries aí dos anos 80 para criar esse tom nostálgico da série. E olha, eles enfrentaram dificuldades para convencer os estúdios a investir no projeto, já que essa série misturava aí vários gêneros e tinha uma pegada bastante retrô e muitos ali consideravam arriscado. Os estúdios não queriam investir. Mas aí a dona Netflix não é boba, foi esperta, olhou e apostou na série e permitiu que eles tivessem total liberdade criativa, mas com um orçamento inicial ali meio modesto. We were very limited in season 1 in terms of how much we could show him, how to keep him in shadow. There were a few computer graphic shots, like when he burst out of the wall. We did try them practically. We attempted practically, and it's a good thing no one saw, to be Mystery Science Theater kind of quality. Ross e Matt são responsáveis pelo roteiro, pela direção e pela produção da série, então eles se envolvem em todas as etapas e nada escapa do olho deles. Os irmãos Duffers planejaram Stranger Things como uma série com começo, meio e fim muito bem definidos, com a quinta temporada sendo o grande encerramento da história. Aliás, vamos lá, eles já anteciparam que a temporada final vai ter um tom ainda mais sombrio e épico e vai ter aí o fechamento dos arcos dos personagens principais. Estou nervoso. Eles fizeram testes com centenas de jovens atores para os papéis principais, mas eles estavam buscando não só o talento, mas também que tivesse uma química entre o elenco. E convenhamos, se tu já assistiu Stranger Things, sabe que a gente se apega. E se a gente se apega, é porque a gente sabe que eles se amam na vida real também, eles são amigos. Ai, ai. E aí eu fiquei com vontade de encarar um demônio agora com eles. Mentira. Bora falar desse elenco que a gente tanto ama, mas agora a gente vai falar com mais profundidade. Vamos entender um pouquinho, ó, da bagagem dessa galera. Pra quem tava no mundo invertido e nunca assistiu a série, Stranger Things conta a história de um grupo de amigos, Will, Dustin, Mike e Lucas. A vida deles vira de cabeça pra baixo quando Will desaparece e eles vão em busca de encontrar esse amigo. Nessa saga, eles acabam encontrando e conhecendo a Eleven, que através dos seus poderes telecinéticos ajudam ali os gurizes a encontrar o pequeno Will. A Millie Bobby Brown, quando ela começou a série, ela tinha apenas 12 aninhos e foi indicada a vários prêmios, incluindo o Emmy. E apesar de ser bem novinha, a Millie já se entregava no personagem e na primeira temporada ela já raspou a cabeça pra fazer Eleven sem medo, foi na cara, na coragem e na cabeça. Finn Wolfhard interpreta o Mike, mas antes de Stranger Things, ele já tinha roubado a cena em It, a Coisa, de 2017. Ele também é músico, caso vocês não saibam, e ele lidera a banda The Albrays. Uma curiosidade de bastidores é que ele ajudou a orientar os colegas mirins ali pequenos, piquituchos, porque ele já tinha uma experiência maior em teatro. Já achei um pouco abusado também.
querendo ensinar as outras crianças. Tem diretor pra quê? Deixa eu falar agora de um dos meus faves que ele mora no meu coração. Gaten Matarazzo, o Dustin. Gaten tem displasia cleidocraniana, que é uma condição genética que ele incorporou ao personagem de forma muito natural. E assim como o personagem, ele é fã de ciência e participa de vários projetos de conscientização sobre a sua condição. Além dele ser muito conhecido pela sua improvisação em cena, o Gaten já tem um histórico muito foda na Broadway desde criança. E desde as primeiras temporadas, mas há histórias que na segunda temporada em específico, ele ajudou a dar personalidade às falas do Dustin, tornando elas muito mais naturais e com muito improviso. Boom! Holy shit. So screw it. Holy shit. Por ser um dos personagens mais queridos, algumas tramas foram até adaptadas para dar mais protagonismo ao Dustin, incluindo a sua relação com o Steve e a introdução do suéter e o dragão da terceira temporada. How many children are you friends with? Quem também já brilhou nos palcos da Broadway antes de Stranger Things foi o Caleb McLaughlin, o Lucas. Ele participou de produções como The Lion King, onde ele interpretou o Simba. É isso mesmo, já mostrando desde cedo o grande talento dele como ator e como cantor. Uma curiosidade do ator também é que ele manda muito no parkour, que é aquele negócio que a galera faz assim, faz, salta, e aí... Calma que eu me perdi. Inclusive, tem cenas de Stranger Things que ele mostra essa habilidade dele mais assim do movimento, né? Além disso, ele contribuiu para a representação do Lucas como um personagem negro e discutindo ali o roteiro com os criadores. Caleb é próximo de Gaten, que é o Dustin, e do Finn, que é o Mike, e essa amizade real se reflete na dinâmica ali do grupo, que realmente eles são muito conectados. Falei de todos eles, mas falta falar do Noah. O Noah Schnapp começou a atuar bem jovem, ainda antes de Stranger Things, com pequenos papéis em filmes e séries, mas foi na série que ele deu o seu grande salto pra fama, até porque ele interpreta o Will, que é o personagem que carrega e é o fio condutor de toda a história da série. Falei que o elenco da série é mega unido e que a amizade em cena é um reflexo da vida real, mas no caso do Noah, ele já se envolveu em algumas tretas nos bastidores, ele é um menino complexo. Desde quando ele explanou algumas conversas com a Doja Cat em 2022, e ela ficou putaça, até quando ele decidiu dar a opinião em relação ao conflito entre Israel e a Palestina. Pra quê? Quem foi que pediu? Em novembro de 2023, ele apareceu em um vídeo junto com várias pessoas, segurando alguns adesivos que tinham algumas frases polêmicas. O ator é judeu-americano e após o ataque do Hamas a Israel em outubro de 23, ele fez posts nas redes sociais dizendo que ou você está com Israel ou com o terrorismo. Os fãs e a crítica acusaram ele de xenofobia e antipalestinismo, apontando aí para o fato de que outros artistas foram demitidos ou sofreram consequências por expressarem apoio à Palestina. Em resposta a essa pressão toda, o garotinho publicou um vídeo no TikTok dizendo que os seus pensamentos e crenças foram tão mal interpretados e que ele só quer paz e segurança para todos os inocentes. Às vezes é melhor ficar calado, né, bicha? Um dos rostinhos mais queridos da série e da Netflix é a da série Sim. Ela ficou famosa depois de estrelar o clipe da Taylor, All Too Well. E além de Stranger Things, ela atuou na trilogia da Netflix, que aliás é muito boa, fica aqui a dica Rua do Medo. E adivinhem, a gata também já passou pela Broadway. Ela tem uma grande amizade com a Millie Bobby Brown, apesar de rumores que já surgiram ali de ter uma rivalidade, mas as duas sim são amigas, e não há quem nos diga o contrário. E ela também é vista como uma das atrizes mais promissoras da nova geração, então com certeza veremos nossa Max em muitos lugares. Vamos falar de Daddy agora? Vamos falar de Daddy. O David Harbour quase desistiu da carreira antes de todo esse sucesso. Ele já tinha feito alguns filmes, como Hellboy e A Viúva Negra, e eu confesso pra vocês que quando eu comecei a assistir Stranger Things lá em 2016, eu não imaginava o quão eu iria amar o Hopper e o quanto o Hopper seria um personagem tão especial. É difícil a gente não amar alguém nessa série, né? Fiquei pensando aqui agora. E ele é casado com a cantora Lily Allen desde 2020. Tá, mas você tá ligado que literalmente, se eu não me engano, essa semana eles terminaram e ele foi exposto porque traiu pra caralho a Lily Allen. Ela lançou um álbum. Ela lançou um álbum com 14 faixas denunciando ele, tá ligado? É, gata? Tu tá brincando Não comigo? estou. Retiro tudo que eu disse. Pau no cu do Hopper.
Tá não, tá certo aqui, ó. Realmente foi falha minha. Não tava por dentro dessa fofoca aqui, não. Ó, eles terminaram final de 2024. Aí a mulher doidou, se internou, ninguém sabia por quê. Agora ela soltou um álbum, todo mundo chocado, pra acabar com a vida do Hopper. Tomara que um Demogorgon coma a cabeça dele e acabe com no mundo invertido dos Demogorgons. Um dos nomes mais simbólicos no elenco é o da Winona Ryder. Ela foi um ícone dos anos 90, caso tu não saiba, tá? Então ela já estrelou clássicos do terror, como Beetlejuice e Edward Mãos de Tesoura. A química da Joyce com o Hopper, que agora eu tô odiando, faz todo sentido porque ambos são muito amigos próximos na vida real. E eu realmente espero que ela tenha dado um esculacho agora nele, porque amigo tem que dar esculacho. Então, se tu nunca assistiu Stranger Things, fica ligado, porque neste episódio aqui, provavelmente, com certeza, vão ter spoilers, tá? Mas eu quero aqui te dar uma resumida pra gente ter um pouco de noção do que a gente tá falando, tá bom? Vamos falar algumas curiosidades agora sobre a primeira temporada, quase 10 anos atrás. O personagem da Eleven foi inicialmente chamado de Jane e era pra ter menos falas, mas, como eu disse, a Millie Bobby Brown surpreendeu os produtores e ganhou mais destaque. E o nome dela é Jane, né? Depois, mais pra frente na história, a gente vai perceber e entender que o nome dela é Jane. Will Byers quase teve uma cena inicial de rapel, mas foi cortada pra manter ali um mistério em torno do desaparecimento dele. A série foi filmada principalmente na cidade de Atlanta, na Geórgia, usando locações reais para recriar a atmosfera da década de 80. Um dos pontos altos de Stranger Things é a trilha sonora, é o que nos coloca pra dentro daquele universo. E com certeza é um dos elementos mais icônicos dessa série. Em Stranger Things, o som ele não é apenas um pano de fundo, mas muitas vezes as músicas têm papel direto na história. Como em Running Up That Hill, que literalmente salva uma personagem as fitas e rádios usados pelos jovens para se comunicar. A música Should I Stay or Should I Go, do The Clash, tem um papel importante na narrativa, principalmente porque é ali a música do Will, e na primeira temporada a gente já vê que tem uma importância. Eu ainda tô puto pelo Hopper. Should I stay or should I go? A trilha sonora da série revitalizou o interesse por músicas e bandas dos anos 80 e trouxe aí de volta as paradas musicais e as playlists que a gente ouve hoje em dia. Como eu falei, o caso da Kate Bush é o exemplo mais notório porque ela tem essa música de 1985 e voltou pro topo das paradas quase 40 anos depois. Stop, beba água. No ano seguinte já chegou a segunda temporada de Stranger Things. O lançamento foi feito próximo ao Halloween e a temporada tem forte inspiração nessa época, né, meus amores? Se tu já assistiu, tu sabe. Tem várias referências a Caça-Fantasmas, Poltergeist. Poltergeist me dá medo. Aliás, os irmãos Duffer chamam a segunda temporada de Stranger Things 2 como se fosse uma continuação de filme e não apenas uma nova temporada. Foi a temporada que marcou a chegada da Max e do meio-irmão dela, o Billy, que é um demônio, mas tão bonitinho. Também tivemos um novo monstro sendo revelado, que é o Devorador de Mentes. Ele surge aí como uma ameaça muito mais poderosa, colocando toda a cidade em perigo. A segunda temporada, ela é um pouco controversa para a maioria dos fãs. Aqui agora a gente vai bater um papo de fã. Muitos consideram uma das temporadas mais sem graça, tá? Mas não é só a minha opinião. A galera no Twitter também concorda comigo. Se a opinião do Twitter valesse pra alguma coisa, né, Brasil? Inclusive, tem aí o polêmico episódio número 7 da segunda temporada, tá? Que se chama The Lost Sister. Que a Eleven, ela encontra a Callie. E isso dividiu ali algumas opiniões entre os fãs. Alguns acharam desnecessário, outros acharam importante pro desenvolvimento da personagem. Mas assim, eu acho uma enrolação que não tem necessidade. Ó, primeira temporada 2016, segunda temporada 2017. A terceira temporada de Stranger Things foi lançada em 4 de julho de 2019 na Netflix. Mais uma data bem estratégica, já que boa parte da história se passa durante o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. Essa temporada é a minha temporada favorita e é considerada uma das mais coloridas, vibrantes e intensas da série. Nessa temporada, eles já deram uma crescidinha, né? Estão ali no auge da adolescência. Boa parte da temporada se passa em um shopping, e eu amo coisas que se passam em shopping.
E esse shopping, que é o Starcourt Mall, esse shopping foi construído de verdade em um shopping que estava abandonado lá na Geórgia, tá? A equipe reformou todas as lojas e recriou uma área completa, tudo na temática dos anos 80. Então, aí a gente já vê que já tinha um budget maior, que a Netflix já abriu o bolso. E um dos pontos altos dessa temporada, que é aí já tá muito próximo do que a gente está prestes a viver, né? Que foi a adição dos russos à história. Tudo muito inspirado na paranoia da Guerra Fria e nos filmes de espionagem da época. É tudo muito tipo... A Robin também chegou na terceira temporada e conquistou os fãs da série. Não só pelo seu carisma, como também representou o Marco ao se revelar lésbica de uma forma tão natural e sensível. E quem não shippou ela com o Steve e depois ficou assim... Gente, meu Deus, é óbvio. Maravilhosa. O episódio final da terceira temporada, se tu assistiu, tu sabe que é babilônico, exigiu quase 30 dias de filmagem para um episódio. Episódio final, 30 dias para um episódio, entendeu? E tem mais! É considerado um dos mais caros da série até aquele momento. Depois veio mais investimento, depois veio toda uma produção que eu já vou falar já já. You ugly piece of shit! Em 2019, a Netflix revelou que mais de 40 milhões de contas assistiram a terceira temporada nos primeiros 4 dias e se tornou aí uma das séries mais vistas da plataforma na época. Por que a gente ama tanto a terceira temporada, né? Porque ela marca um momento especial da série, que é essa transição da adolescência deles, com uma estética mega colorida, para um arco narrativo muito mais sombrio e demoníaco que estava por vir. E aqui atenção para um spoiler, hein? Botei aqui, tirei o foco, mas é o meu jeitinho. Que o final, que agora eu já até vou falar com gosto isso aqui, ó. Que no final teve ali a separação do grupo com a despedida do Hopper, né? Que inferno de Hopper. E todo esse drama que aconteceu preparou ali o terreno para a quarta temporada. E a quarta temporada, My Angels, foi babado. A quarta temporada foi aquela que quase matou os fãs do coração. Afinal, precisamos lembrar que todos nós aqui, né, que respiramos, vivemos a pandemia da Covid-19, que obviamente teve um impacto gigante na produção da quarta temporada de Stranger Things, tanto nos bastidores quanto no resultado final da série. Então ela foi um dos principais motivos para esse longo intervalo entre a terceira temporada, que foi em 2019, e a quarta temporada, que saiu em 2022. O maior hiato desde o início da série. Foram 3 anos pra gente poder assistir, mas valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. As gravações da quarta temporada começaram oficialmente em fevereiro de 2020, mas, ali um mesinho depois, foi tudo interrompido porque a pandemia se espalhou pelo mundo e a gente teve que se trancar dentro de casa naquele inferno. A equipe só pôde retornar aos trabalhos mesmo em setembro de 2020, depois de 6 meses de pausa. Isso atrasou todo o cronograma de filmagem, edição, efeitos visuais, trilha sonora, e se tu já assistiu a série, né, sabe o trabalhão que deve dar pra fazer todas aquelas loucuras, a galera que voa, explode, é uma loucura. Apesar desse impacto negativo nos prazos da quarta temporada, os criadores Matt e Ross Duffer afirmaram que a pausa forçada acabou tendo um ponto positivo. Deu tempo para revisar, deu tempo para aprimorar os roteiros e temos, como resultado disso, uma temporada muito mais complexa e emocional. We're a team. Friends. Well, it's gonna be up to us again. Go! Drive! Eles puderam planejar melhor os efeitos visuais, o arco do Vecna, tornando ele o vilão mais detalhado e assustador. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco cagadinho, fiquei um pouco angustiado. Esse ritmo mais cuidadoso por causa da Covid fez a quarta temporada parecer muito mais cinematográfica, com episódios longos e com uma estrutura de minifilmes. Os próprios Duffer disseram em entrevistas: a pausa nos deu tempo para pensar em Stranger Things como nunca antes. Tivemos meses para escrever e ajustar tudo, o que raramente acontece na TV. Mas bora lá, a quarta temporada é considerada a mais assustadora da série. São episódios gigantes, alguns ultrapassam 1h30, tá, gente? 1h30. E essa foi a temporada que elevou o nível de produção e aprofundou o lado psicológico e sobrenatural da história. Foi nessa temporada que a gente assistiu e pensou, tá,
Eles cresceram, agora tá babado, agora não é brincadeira, não é aranha gigante, é um satanás mesmo que tá batendo na porta da galera. Contextualizando, tá? A história se passa em 1986, cerca de 6 meses depois da batalha lá do shopping que aconteceu, e o grupo tá totalmente separado. A Eleven, o Will, Jonathan e Joyce se mudaram pra Califórnia, e o Mike, o Dustin, o Lucas e a Max continuam em Hawkins. De novo aqui, tá, gente? Vamos botar bem grande um alerta de spoiler pra quem ainda não assistiu. O Hopper, que todo mundo aqui odeia, né? Ele tava vivo, mas ele tava preso em um campo de trabalhos forçados na Rússia. Aliás, essas cenas foram filmadas em locações reais na Lituânia, em prisões desativadas. Então aquilo que a gente tá vendo não é cenáriozinho não, tá, meu? Não é papel, não é cenário do Chaves de papel. É uma prisão abandonada na Lituânia, que foi gravada as cenas em prisões desativadas. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia. O Vecna. Uma entidade... Fiquei com vergonha agora disso que eu fiz. Uma entidade bem assustadora e nojenta. Convenhamos que ele é um pouco nojento. Ele veio direto do mundo invertido e ele atormenta os jovens de Hawkins com visões e pesadelos antes de ir lá e ó... Eu não posso falar a palavra, senão o YouTube vai nos derrubar. Ao contrário de outros vilões de outras séries, o Jamie Campbell, que interpreta o Vecna fisicamente, ele usou uma maquiagem prostética? Acho que é protética, não? Não sei. Protética. Ele usou uma maquiagem protética bem complexa, sem depender de CGI na maior parte das cenas, tá? Ele passava cerca de 6 a 8 horas na cadeira de maquiagem pra colocar a prótese completa do vilão. Aquela voz grave e meio distorcida do Vecna, gente, não tem efeitos, tá? É a voz real do Jamie. Ele foi treinando pra deixar ela mais profunda, mais complexa, mais demoníaca. Ele chegou a dizer até... o ator, né, no caso, que ele se isolava de todo o elenco e ele mantia o tom de voz o tempo todo no set pra permanecer naquele estado mental do personagem. Há boatos até, não, ele falou isso em entrevista até, que ele se trancava dentro de uma sala, ele já de Vecna, e aí ele ficava dentro de uma sala, no escuro, e ficava ali. Max. I saw a means to realize my potential, to transcend my human form. To become the predator I was always born to be. Olha, eu não vou dar mais spoilers aqui não, tá? Eu não vou. Antes que eu seja o chatão do rolê. Mas o ponto alto dessa temporada são as explicações que a série começa a nos dar. Quem é o Vecna? O que é o mundo invertido? O que tudo isso tem a ver com o desaparecimento do Will lá na primeira temporada? Qual a relação da Eleven com toda essa história toda? Calma! Que a quarta temporada começou a nos dar uma aula de tudo o que aconteceu. Além do Vecna, na quarta temporada a gente teve a chegada de novos personagens, como o Ed, que ganhou o coração de todo mundo, e a gente ainda não superou, né? E sem spoilers de novo, mas é babado. Como eu disse antes, as músicas dão um tchan pra série, né? Mas a trilha da quarta temporada é um espetáculo à parte. Foi a temporada mais cara da série até aquele momento, tá, gente? Custou cerca de 270 milhões de dólares, com episódios que pareciam verdadeiros filmes. O episódio final tem quase 2 horas e 30 de duração, sendo um dos mais longos já lançados em uma série da Netflix. Agora vamos falar... Meu Deus, chegou o momento. Vamos falar da tão aguardada temporada final, que tá mais perto do que longe. A temporada vai ser lançada em 3 partes e bem no finalzinho do ano, tá? Então a gente vai ter que precisar escolher entre o Papai Noel e o Vecna, ou pular as ondinhas do Ano Novo e um fim de uma série, o início de um ano ou um fim de uma série. Olha que profundo isso, Thay. Então já te prepara, já te organiza, já compra pipoca, porque a primeira parte estreia agora, dia 26 de novembro. O volume 2, no dia 25 de dezembro, dia de Natal. E a terceira e última, que vai vir só com o episódio final, vai estrear no dia 31 de dezembro. É isso mesmo, meus queridos, no Réveillon. A comoção por esse final é tão grande que a Netflix oficializou que o último episódio vai ser exibido nos cinemas. Mas calma, já te animou, né? Calma, que isso é lá nos Estados Unidos. Que aqui o Brasil não tá na lista dessa ação legal, não. Vamos ter que estar assistindo em casa. Mas eu confesso que eu acho ótimo, tá? Acho que eu não ia gostar de passar meu ano novo no cinema. Mas ao mesmo tempo eu ia morrer de fomo
por ver geral lá. Os criadores Matt Duffer e Ross Duffer dizem que a 5ª temporada vai voltar às origens, no sentido de reunir os personagens como lá no início da série. Mas vai ser tudo numa escala muito maior, mais ação, mais produção, até porque, né, gente, a primeira temporada é considerada um quartinho se comparado ao que veio depois. Eles também já deixaram todo mundo avisado de que não vai ter aquele momento de ambientação e não sei o que. Não, a temporada já começa nos 220, com todos os personagens em ação. E aqui, olha. A produção filmou mais de 650 horas de material para a temporada final. Os Duffers comentaram que foi como 8 filmes de blockbuster. Eles também garantiram que nenhuma trama vai deixar pontas soltas, então todos os grandes arcos, Mundo Invertido, Vecna, todos vão ser abordados. A gente vai ter resposta para tudo. Pra gente entender e já ir se preparando, vai rolar um salto temporal na série, né? Depois de tudo que aconteceu. Porque se passaram 3 anos, né, gente? A galera já tá com quase 30 anos de idade. O que mais tem na internet são spoilers e teorias sobre o final da série, mas eu confesso pra vocês que eu fecho meus ouvidos, porque eu quero viver isso de coração, quero ser surpreendido, e por aqui estaremos de olho e atentos que vai acontecer na 5ª temporada. Se tu que tá assistindo esse vídeo é fã de Stranger Things também, por favor, deixe nos comentários como tá o teu coração, como tá a tua emoção pra essa temporada que está por vir, porque, gente, é a última, tá bom? É a última. Se tu quer saber mais coisas de Stranger Things e sobre o mundo da cultura pop, corre lá em atlântida.com.br, o site oficial da Atlântida, que tem muitos materiais legais e muitos conteúdos sobre o que tá por trás do hype dessa série, tá bom? Se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe, e agora eu vou lá comprar minha pipoca, porque muito em breve tá estreando Stranger Things.